Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Vocês estão curtindo? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje eu quero falar de dois assuntos rapidamente. Um deles é falar acerca do Monark. Cara, o Monark que muitos estão falando que caiu da bebedeira, não é, cara? Depois de tudo que aconteceu com ele, porque o cara tá comendo o pão que o Xandão amassou, não é, cara? E o outro assunto é que ontem, dia 8 de janeiro, foi celebrado, que além de ser celebrado o aniversário do meu irmão Rubens, né, Rubens? Parabéns pra você, te amo, meu irmão. Também foi celebrado o dia, 2 anos, da invasão lá dos patriotas do Congresso, né, cara? Um bando de idiotas que invadiu o Congresso pra cagar da cadeira do Xandão, acreditando que estaria salvando o país do comunismo, motivados por uma idolatria política a um desgraçado que foi para Orlando, para assar o Pateta e beijar o Mickey, enquanto deixa o seu gado tudo para ver o sol nascer quadrado. Né, cara? Nós vamos estar comentando acerca disso. Claro que antes disso eu peço humildemente você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminou de assistir esse vídeo, dá uma força do último vídeo que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, não é, cara? E eu peço pra vocês, e se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo bolsonarista que ainda acredita que Bolsonaro é a esperança de alguma coisa, não é, cara? Então, cara, quando a gente vê o que aconteceu, cara, no dia 8, a gente percebe, cara, o quão decadente está a nossa política, o quanto decadente está o nosso povo, o quanto que o povo está carente por um líder de verdade, cara. Porque vamos lembrar, cara, que o que motivou aquela invasão do dia 8, cara, entendeu? Talvez seja mais um desespero, cara, do povo, cara, e ver que um cachaceiro que deveria estar preso, vendo o sol nascer quadrado, cagando no buraco até o último dia da sua vida, ia voltar. E tudo por culpa de quem? Por culpa do próprio Minto, não é, cara? Porque vamos lembrar o seguinte, lá em 2018, quando a gente votou em Bolsonaro, nós elegemos ele acreditando que esse maldito iria fazer o bem para o Brasil. Debaixo de várias promessas, né? Escola sem partido, privatizações, entendeu? Reformas políticas e econômicas e administrativas, tributárias, reformas essas que o Brasil precisa urgente, cara. Nós estávamos numa crise moral enorme, cara. Sabe, cara? Mano, nós elegemos o Bolsonaro, cara, esperando que ele mudasse o Brasil. Só que, infelizmente, cara, ele se mostrou ser mais do mesmo. Infelizmente, cara, não tem como negar. Ele foi lá, o camarada, dos primeiros 6 meses foram bons, né, a Bolsa de Valores batia o recorde de 100% e tudo mais, mas a gente, de repente, em um determinado momento, a gente viu ele aprovando o fundão eleitoral, agradecendo o STF pela governabilidade, né? Indo na casa do Toffoli, né, cara? Aprovando emendas de petistas como o juiz de garantias, que é uma proposta do petista Marcelo Freixo, sabe, cara? Prostituindo, usando o fundão eleitoral que tirava bilhões da saúde e da educação para poder comprar o parlamento, cara, para livrar os seus filhos de serem presos por crimes de rapuxadinha, cara. Não é, cara? Crimes esses que depois se mostraram ser verdade. O cara que disse que não, nós vamos combater o toma lá da cá, fez exatamente isso durante seus 4 anos, cara. Um cara que não demonstrou nenhuma empatia, cara. Nenhuma empatia pelas vítimas da Covid. Porque quando chegou lá a época da pandemia, cara, muitas pessoas falam, mas o Bolsonaro, cara, você tem que lembrar que os problemas foi porque, infelizmente, ele pegou a pandemia lá. Não, cara, infelizmente não tem como passar pano pra isso, porque se o Bolsonaro tivesse seguido os exemplos do Trump, que ele tanto fala que era amigo, se tivesse seguido o exemplo dos Estados Unidos, de Portugal e da Inglaterra, o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países a sair
da pandemia, para sair da quarentena. Mas não, o cara ele promovia lá o ajuntamento de pessoas, sabe? Falava para não usar máscara, né? Entendeu? Sabotava a vacinação, superfaturava a compra das vacinas, né? Fazia, podia ter comprado a $1, comprava 15, né? Fora que esse desgraçado, ele se vacinou. Ele se auto-vacinou, ele e sua família estavam vacinados. E quando ele falava pra todo mundo, ó, isso é uma gripezinha, tá ok? Pô, vai tomar vacina na casa da tua mãe. Ai, presidente, milhares de pessoas morreram. E daí eu não sou governo, tá ok? Eu sou Messias, mas não faço milagre, tá ok? Forte abraço. Desgraçado do maldito. Né? E tudo isso por quê? Porque o cara... E o pior de tudo, cara, é que o povo acabou se deixando levar, criando uma idolatria política acerca disso, né, cara? E aí, vamos deixar claro, o que é uma idolatria, né? Segundo o cristianismo, o que é uma idolatria? É você tirar Deus do seu devido lugar e substituí-lo por qualquer coisa que não seja Deus. Pode ser uma entidade, uma imagem, pode ser uma pessoa que você ama mais do que tudo, né? Qualquer coisa, se você tira Deus do seu lugar e coloca qualquer outra pessoa como a esperança, você está sendo um idólatra. Eu era um cara que eu apoiava Bolsonaro. Eu apoiava, tá entendendo? Eu acreditava mesmo, queria fazer grandes coisas pelo país. Mas lá atrás, antes de eu deixar de apoiá-lo, eu me deixando levar por essa onda bolsonarista, cara, em um determinado momento, algo me fez uma pergunta dentro do meu coração. Ele é o seu Messias? Sabe, como se o próprio Deus me perguntasse, como? Ele é o seu Messias? E eu respondi para mim mesmo, não. Eu só tenho um Messias, Cristo. E minha esperança sempre esteve nele. Bolsonaro sempre foi um homem. Por isso que quando eu comecei a ver o Bolsonaro fazer as coisas que ele fez durante a campanha, cara, eu comecei a criticar. E olha que eu demorei. Eu continuei ainda dando um pouquinho de apoio até 2020, quando o Moro saiu do governo, né? Então aí eu percebi, cara, Bolsonaro é outro populista feito Lula. Bolsonaro, que colocou... o pior é que ainda tem gente, cara, que acha que foi o Xandão que tirou o Lula da prisão. Não, quem tirou o Lula da prisão foi o Cássio Nunes, o ministro que o Bolsonaro colocou lá, que reveredou a libertação do Lula e restaurou seus poderes políticos. Ou seja, as duas únicas promessas que o Bolsonaro fez, que ele cumpriu, porque ele não cumpriu nenhuma outra promessa, as únicas duas promessas foi o seguinte: se o dólar chegar a R$5, é porque a gente tá fazendo merda. E fizeram. Chegou a R$5. E o pior é que tem gente que tem a cara de pau de falar, não, porque o dólar tá hoje 6,20 aí do governo Lula, mas na época do Bolsonaro segurou as pontas. Meu filho, o dólar se desvalorizou do governo dele. Foi a moeda que mais se desvalorizou. O real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo durante o governo do Bolsonaro. E tem gente que ainda passa pano pra isso. E a outra problema foi, se a gente errar, o PT vota. E erraram. E erraram feio. Colocaram o ministro do STF lá, que tirou o Lula. E o Bolsonaro fez um governo tão merda, e uma campanha tão cagada, que o povo acabou reelegendo o cachaceiro. Mas a urna é fraudada. É outra promessa que o Bolsonaro falou que ia cumprir e não cumpriu. Porque ele falou que ia fazer o voto impresso e não fez. Teve 4 anos para isso. Teve 4 anos. Mas ele não tinha apoio. Ele tinha apoio sim porque ele deu fundão eleitoral para todo mundo. Fundão eleitoral e orçamento secreto para todo mundo. Foi ele que aprovou. Orçamento secreto que o Lula tanto criticou e que hoje ele usa com o nome de emendas do relator. E o pior de tudo é o seguinte: Bolsonaro fez tudo que veio. Por quê? Porque o nosso povo é um povo burro e idiota, que não cobra político. A gente fica batendo palmas. Né? E voltando àquele assunto da idolatria política, o pessoal ficava falando assim, que o Bolsonaro é um novo Messias. Um novo Messias que mais se mostrou ser um rei demônio, né, cara? Se mostrou ser um rei demônio. E é até engraçado isso, porque quem me conhece sabe que eu gosto de assistir animes. Né? O que isso tem a ver, Romulo? Calma, vou te explicar. Eu estava assistindo um anime outro dia chamado Demon Lord 2099.
O que conta a história de um rei demônio que foi derrotado por um grande herói do passado, e ele renasce no ano de 2099. Ele volta à vida e ele quer dominar o mundo, né? Vamos lembrar que esse demônio é o protagonista. Só que seus poderes estão fracos, né? O Lorde Demônio Valmont, né? Esse é o nome do demônio, né? Né? Ele percebeu que está fraco, por quê? Porque ele não tem mais seguidores, né? Então seu poder está bem fraco. Então para ele poder se fortalecer, tem que ter pessoas seguindo a ele. E como é que o demônio, o Cramulhão faz para ter seguidores? Ele faz um canal no YouTube, onde ele fica jogando Dark Souls, faz um canal de games. E um monte de gente começa a seguir ele, e aí seu poder se fortalece, o cara. E o cara não é nem bom, cara. Pensa num demônio com a cabeleira do Wesley Safadão e que faz um canal de YouTube pra jogar Dark Souls, mas é tão ruim quanto o David Jones. Cara, mas as cenas de luta, mas a animação e as cenas de luta são legais, cara. Mas Rômulo, o que isso tem a ver, cara? É simples. Quanto mais poder você dá a uma pessoa, mais você vê que essa pessoa é. É aquele ditado, né? Você só sabe realmente quem é a pessoa quando você dá poder a essa. E foi essa idolatria política que fez com que o Bolsonaro fizesse um monte de cagada do governo dele. Porque se o povo fosse lá e cobrasse ele as promessas de campanha, sabe? Cobrasse ele, colocasse, ô Bolsonaro, cadê a escola sem partido? Cadê as privatizações? Cadê as reformas que você prometeu? Cadê o combate ao PT e à esquerda? Não, porque bolsonaristas e petistas ficaram voltando juntos mais de 380 vezes só no governo dele. Mas o povo fez isso? Não, ficou batendo palmas. Aí o Bolsonaro percebeu o seguinte, que o povo dava a ele o poder necessário para ele fazer o que quisesse. Inclusive andar de jet ski, enquanto que muitos da Bahia estavam morrendo por causa das enchentes. E ele lá, em Angra, de cima do barco, com todo mundo cantando Bolsonaro. E o povo fala tanto da idolatria que os petistas dão ao Lula, sendo que os bolsonaristas fazem a mesma coisa. Aí quando o Bolsonaro perde a eleição, o que você acha que acontece? Vai aquele bando de idiotas da frente dos quartéis durante 2 meses pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder, até mesmo para o Darth Vader, porque teve até, pedindo intervenção até para os alienígenas, né? Venha nos salvar, Darth Vader, venha nos salvar! E no final, quando o Lula assume, Bolsonaro vai lá pro Orlando, foge do país durante 3 meses para dar um beijinho no Mickey e um abraço do Pateta, né? E no dia 8, aquele bando de idiotas vão lá invadir o Congresso para quebrar o relógio do Dom João e cagar na cadeira do Xandão, né? Imagine a cara de decepção, cara, desses bolsonaristas quando viram o exército chegando, né? As autoridades, a polícia chegando lá, e dizendo, não, agora vai começar a intervenção, eles vêm nos ajudar, e de repente tá lá todo mundo algemado. Os caras que estavam fazendo festa, ouvi eles. Como é que eles ficaram confusos com isso? E até agora. E muitos deles aí, até hoje, pedindo para ajuda para o Bolsonaro ser liberto, essas coisas, para que o Bolsonaro liberte lá o marido ou o filho que foi preso, ou então uma senhora de mais de sei lá quantos anos lá, que pegou 17 anos de cadeia. E o Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com isso daí, tá ok? Eles foram lá de bobo da corte. Essas coisas. Esse maldito poderia ter falado, desde o início das 72 horas de 2 meses, ter chegado pro povo e falado, o negócio é o seguinte, infelizmente, eu perdi, vamos respeitar a democracia, voltem vocês para casa, e o negócio é trabalhar na oposição ao governo. Se ele falasse isso, hoje, não teria mais de sei lá quantos mil presos, entendeu? Por ordem de Xandão. E olha que é hipocrisia, hein? Porque quantas manifestações que a esquerda fez, né? Lá com Boulos na frente, invadindo o prédio público, tacando fogo em pneu, né? Quebrando tudo. Quantas manifestações que a esquerda fez de maneira violenta e ninguém foi preso. E se foi preso, foi solto pouco tempo depois. Agora vai lá, aquele bando de estúpidos, faz exatamente isso
e agora estão presos. E nota, você viu que até agora, sempre que eu me referi aos patriotas, eu chamo eles de idiotas, estúpidos, imbecis, porque infelizmente é isso que a idolatria faz da pessoa. Porque esse pessoal escolheu trocar o Jesus Messias pelo Jair Messias. E aí eu vou lá no versículo bíblico que diz: maldito o homem que confia no homem e que faz deste o seu braço. Cara, eu só posso lamentar, cara, que infelizmente a data que celebra o aniversário do meu irmão, Rubens, que eu tanto amo, vai ser também o aniversário da data em que muitos brasileiros, movidos por uma idolatria a um covarde, transvestido de líder popular, colocou um monte de gente na cadeia. É triste, velho. Infelizmente o Brasil é isso. É igual eu falei, não adianta você colocar uma pessoa lá em quem você vai votar nas próximas eleições. Enquanto o povo não ter consciência que você tem que cobrar os políticos que você elege, coisas piores ainda vão acontecer. E o ruim é que o Bolsonaro ainda usa os seus patriotas como moeda política. Porque enquanto estava lá um monte de gente nas frentes das quartéis, ele estava lá negociando com o pessoal lá um salário de 100 mil reais. Hoje está aí pedindo anistia, né? E usando os próprios patriotroxas como moeda política. Entendeu? Exatamente igual o Lula faz. Se o Lula e o Bolsonaro fazem hoje o que eles querem, é porque tem um monte de otário que dão poder a esses dois lordes demônios. Né? E também muita gente acaba sofrendo. O pessoal também tem comentado acerca do Monark, cara, né? Que também é outro que se deixou levar pelo bolsonarismo, né? Porque nós sabemos que o Monark é um cara que tem a inteligência de uma ameba. Porque todos os seus neurônios foram fritados pela maconha, né? E assim, cara, é triste ver. Quando eu olho o caso do Monark hoje, velho, porque a minha opinião do Monark sempre foi que ele é um cara burro, idiota, sabe? Que teve todas as oportunidades, cara, de rever certos conceitos, igual o caso, por exemplo, do negócio do partido nazis, por exemplo. Quando ele fala, cara, ele vive num país onde todo mundo fica usando esses termos. Ah, você é nazi, você é fácil. Não podia ele pelo menos ter pego um livro para ler? Né? Tão fácil pegar o celular, fazer uma pesquisa, para saber o que quer dizer fascismo, o que quer dizer nazis. Não, ele vai lá e fala, sim, mano, acho que seria interessante, né? Tentando imitar o monarca do André Guedes. Concordo, mas discordo, acho que um partido nazista aqui no Brasil, essa coisa. Aí ele foi cancelado, e ao invés de pesquisar o assunto, não, ele fica dobrando a aposta, né? E falando do Xandão, né? Um monte de bolsonaristas iam do programa dele, né? Aí falou, porque o negócio aqui do Bolsonaro, esse negócio assim do STF, do Xandão, essas coisas. Ó, eu não tô falando nada, você que tá falando. Eu não tô dizendo nada. Usando ele como ponta de lança, né, como diz o Nando Moura. E hoje é um cara que não pode nem mais sobreviver, velho. Porque a única coisa que ele sabia fazer da vida, que era podcasts, ele não pode mais fazer, né? Não pode ter conta do Brasil, não pode ter propriedade do Brasil. O Xandão tirou dele o direito de viver. Mora hoje nos Estados Unidos. Dizem que o Igor tá ajudando ele com uma ajuda de 5 mil, né? E o cara tá na bebedeira, velho. E assim, cara, como cristão, cara, eu oro para que o monarca que Deus possa alcançar o monarca, sabe? Que ele possa encontrar Cristo, que Cristo possa chegar, tocar no coração dele. E o carro do gato tá passando aqui agora. Um minutinho. O carro do gato acabou de passar. Então assim, cara, eu poderia falar um monte de coisa acerca do monarca, cara, né? Mas a única coisa que eu quero, cara, como cristão, eu oro para que Cristo esteja chegando no coração dele, que ele possa rever as coisas que fizeram ele chegar ao fundo do poço, sabe? Eu oro para que as coisas no final deem certo para ele, porque, cara, eu falei agora há pouco do meu irmão também já usou certas coisas, cara, e graças a Deus Jesus tirou meu irmão
do buraco aonde meu irmão estava, né, cara? Então eu espero mesmo, cara, que o Monark, esse seja um momento para o Monark parar de culpar os outros, parar de culpar o Xandão, parar de culpar as pessoas que tanto tentaram ajudar ele e poder refletir acerca de si mesmo, da sua própria existência, as coisas que ele mesmo fez e procure ajuda de pessoas que realmente se importam com ele, que ele possa, ou que pessoas cristãs possam chegar nele, entregar a ele uma palavra de Deus, sabe? Orar pela vida dele, sabe? Que ele possa realmente buscar em Deus, cara. Que o Espírito Santo toque no coração do Monark e que em Cristo o Monark possa encontrar forças para poder superar essa fase que ele passa e se tornar uma pessoa melhor. Porque a única pessoa, cara, que realmente pode transformar a vida e o coração das pessoas é o Senhor Jesus. É por essa razão, cara, que eu nunca me tornei bolsonarista. Mesmo na época que eu apoiava o Bolsonaro, eu nunca me tornei bolsonarista. Porque eu não tenho nenhum outro Messias a não ser Cristo. E o único que realmente tem poder para salvar é o Senhor Jesus. Então, cara, se você viu essa história do Monark, ora pela vida do Monark. E se você conhece pessoas que também estão nessa mesma situação, estão em depressão, da bebedeira, do fundo do poço, dê uma ajuda a essa pessoa, coloca ela nas suas orações e peça para que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, né? Chegue a elas, né? Porque só o amor de Cristo pode salvar, né? Cara, esse é o vídeo que eu decidi fazer hoje, cara. Esse é o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo, ore pela vida do Monark, ore pelas pessoas que ainda estão nessa idolatria política de Lula e Bolsonaro. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar, porque só Cristo pode salvar essa nação. Deixa aqui embaixo o seu comentário, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha com aquele seu amigo que ainda é idólatra de Lula ou Bolsonaro, né? Ajude com o crescimento desse canal, com sua inscrição. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui. Qual é o coletivo de ladrão? PT.